paz, igreja. Respirem. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos. Capítulo 14. Romanos 14, nós vamos ler dos versos 1 ao 12. É uma porção mais extensa, mas que vai servir para que a gente entenda melhor aquilo que Paulo está dizendo. Romanos 14, do 1 ao 12. Diz assim a santa palavra de Deus. Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua confessará. E toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, queremos pedir, perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, os nossos pecados. Perdoa tudo o que temos feito que não tem sido do agrado. Perdoa aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. Perdoa, Senhor. Transforma as nossas vidas, os nossos corações. Abra a nossa mente para que possamos ouvir, entender e gerar frutos a partir daquilo que ouvimos, Pai. Que o Senhor tire qualquer distração que venha tomar a nossa atenção da Tua palavra. Que possamos render-te um culto agora, Pai, único e exclusivamente a Ti e não a nós. Fala aos nossos corações. Usa-me, Senhor, apesar das minhas falhas, apesar das minhas imprecisões. Usa-me, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos já fecharam, espero que não, mas se fecharam, tornem a abrir a Bíblia em Romanos 14. Respiraram? Vamos lá. Parece estranho para nós hoje, mas houve um tempo na história da igreja que um evento ou algo que estava acontecendo em algumas igrejas causou grande comoção no meio cristão, que era justamente a introdução de algo muito querido a nós hoje, que é o órgão. Hoje, boa parte das igrejas tem ou um órgão ou um teclado, mas no século XIX, muitas igrejas protestantes, especialmente as da nossa tradição reformada, elas cultuavam a capela, não tinham instrumentos, eram apenas com as vozes que eles cantavam. Quando os primeiros órgãos e posteriormente os primeiros pianos começaram a ser inseridos dentro da igreja, houve uma comoção e uma grande controvérsia.
E em poucos anos havia uma divisão entre aqueles que diziam que era possível usar um instrumento para ajudar no louvor da igreja e conduzir a congregação ao louvor, e aqueles que diziam que trazer para dentro da igreja um instrumento musical era se assemelhar à igreja romana, que utilizava de órgãos, ou então era usar de artifícios mundanos dentro da igreja. Então a gente viu, a gente não, porque a gente não estava lá, né, mas creio que alguns viram, irmãos contra irmãos, pais contra filhos, igrejas se dividindo, pessoas deixando de falar umas com as outras por causa, pasmem, de um instrumento musical. Ambos os grupos amavam a Deus e queriam honrá-lo, mas a consciência de ambos os grupos levaram eles a conclusões diferentes. Conclusões, digo eu, legítimas de ambas as partes. Eles se tornaram, com o tempo, fiscais da piedade alheia e da fé do outro. E é exatamente esse cenário, esse contexto, de uma forma um pouco diferente, que nós vemos Paulo tratando aqui em Romanos 14. Sabendo dessa possível divisão por conta de consciência e não de pecado, Paulo vai ensinar um caminho melhor para a gente. Um caminho que inclusive é lema da nossa igreja. O caminho do acolhimento e do amor. Nós tínhamos entre os cristãos em Roma, gentios e judeus. Boa parte dos judeus, mas talvez alguns gentios também, ainda observavam as dietas de alimentos. Coisas que no Antigo Testamento era dito que não se podia comer. Outros judeus, e na maioria gentios, viam que isso passou. Eles poderiam comer tudo se dessem graças a Deus. Ainda que essa, por exemplo, a carne, viesse de templos pagãos. E Paulo então vai tratar essa questão de consciência dos irmãos, mas eu quero repetir, não estamos lidando com pecado. E por que isso é tão importante? Por dois motivos. Não podemos achar que o irmão fraco na fé, que Paulo vai descrever aqui, é um irmão que peca porque tudo é pecado. Mas também não podemos achar que o irmão forte na fé peca por excessos. Dito isso, o nosso texto está dividido quase 3 pontos, pastor, mas são 4. O primeiro deles é acolher, mas não para discutir. Veja o que Paulo vai dizer no versículo 1. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Paulo vai iniciar com uma ordem, um imperativo, um mandamento. Acolham. Não sei quantos de nós ainda tem aquela pulseira que foi distribuída pela nossa igreja, uma verde ou preta, que diz que nós devemos acolher, restaurar e integrar. Porque entendemos que essa é a missão da igreja. Já vimos que a nossa luta, e vimos isso em outro momento, não é contra pessoas. É contra ideologias, é contra falsas ideias, é contra falsas doutrinas, é contra o diabo. Mas se nós estamos entre irmãos, por que então consideramos o nosso irmão um inimigo? Será que é só porque ele pensa diferente de mim? Será que eu sou a régua pela qual eu julgo a fé e a piedade do meu irmão? De novo, Paulo não está falando de acolher pessoas que insistem no pecado e que são impenitentes, que significa o quê? Que não se arrependem. Paulo não está dizendo para você acolher no seio da igreja pessoas imorais, pessoas adúlteras, pessoas mentirosas, pessoas vaidosas, pessoas idólatras. Não. Paulo está falando de irmãos. Paulo está falando de acolher pessoas que, como nós, creem e se submetem de coração ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo.
E Paulo começa o seu apelo diretamente ao mais forte. Por quê? Porque ele sabe que o mais forte, ele tem o dever de prezar pelo mais fraco, de cuidar do mais fraco, de instruir o mais fraco, mas também porque ele tem a tendência orgulhosa do coração de se achar mais forte. E então querer se colocar num degrau acima de quem é mais fraco. Ele se vê como aquele superior que venceu as barreiras que o irmão mais fraco não consegue vencer. Ele se vê como alguém mais habilitado, mais poderoso em fé, talvez, do que os meros pecadores. Aditivo esse que inclusive os fariseus usavam. Quando um cego de nascença foi curado e foi até os fariseus dizendo: olha, eu não sei se esse homem, Jesus, é o Messias ou não, mas eu sei que ninguém nunca curou um cego de nascença. Ele só pode ser de Deus. O que os fariseus responderam? Quem é você, pecador, para nos ensinar sobre a lei? Porque eles se viam como mais fortes, superiores, mais santos do que os outros de Israel. Por isso Paulo vai dizer para a gente: acolha o seu irmão. Mas não acolha para catequizar, para ensinar, para doutrinar. Não faça isso. Não acolha o seu irmão para que você torne ele uma figura sua, uma versão 2.0 do que você acha que deve ser um cristão. Não acolha o seu irmão só para que ele diga aquilo que você quer ouvir. Acolha para amá-lo. Acolha para respeitá-lo. Para andar com ele ou andar com ela. Acolha porque você ama, não porque você quer discutir questões que no fim do dia não mudarão a sua ou a fé dele. Não atrapalharão a sua caminhada, porque de novo não estamos tratando de pecado, de desvios de doutrina. Nós citamos, por vezes, que nos nossos dias, e eu acho até que a gente cita isso com razão, aquele famoso texto que diz que virá um dia em que muitos se cercarão de falsos mestres, como que sente coceiras nos ouvidos, darão ouvidos apenas àqueles que ensinarão coisas das quais as pessoas querem ouvir. E de fato, isso acontece. E nesse texto, Paulo está tratando de falsos ensinos, de doutrinas falsas e de pessoas que não são convertidas. Mas, quando nós, que somos santos, somos salvos, que seguimos a Cristo, quando nós agimos com essa mentalidade para com outros irmãos, o que nós estamos fazendo? Quando nós conseguimos nos relacionar, aliás, quando nós só conseguimos nos relacionar com pessoas que têm a mesma opinião que a nossa, e quando nós só estamos abertos e aptos a sorrir, a abraçar aqueles que falam exatamente aquilo que eu quero ouvir. E quando não conseguimos ter comunhão verdadeira com o irmão nosso, porque ele disse algo que, de repente, eu não concordo. Pode até ser que tenha me machucado. Nós adoramos falar, por exemplo, da famosa geração mimimi. Numa geração que, de fato, é incapaz de ouvir críticas, é incapaz de ser contrariada, é incapaz de ser confrontada ou, quiçá, de ter pessoas de opiniões diversas junto delas. Pessoas que são intolerantes. Nós falamos muito disso. Mas quando dói no nosso calo, é diferente. Eu sei porque comigo é assim. Quando é sobre algo precioso a nós, que nós consideramos muito, nós somos os primeiros a repelir, a afastar as pessoas da gente, a nos afastar delas, a virar o rosto, a fechar as portas das nossas casas. De novo, eu não estou falando de pecado. Nós precisamos acolher os nossos irmãos, não para discutir opiniões. Precisamos acolher o fraco, não para provar que temos razão, que ele não sabe do que ele está falando. Calma, se ele não sabe, Deus irá ensiná-lo. Talvez através de você, talvez não. Mas acolha para integrar e acolham para amar. Não para provar que vocês têm razão. Agora é hora do famoso: quem me sabe, quem me conhece,
sabe. Vou fazer uma confissão aqui para os irmãos. Quem conhece, sabe que por vezes eu sou uma pessoa intransigente. Né, pastor? Que eu sou uma pessoa teimosa. Eu sou difícil de convencer. Eu sei disso. Por um lado, isso me ajuda. Quando? Isso me ajuda a não ser atraído por qualquer tipo de discurso que eu ouça por aí. Por qualquer mestre novo que apareça, dizendo coisas que ninguém nunca disse antes e que todo mundo está amando. Eu geralmente já ouço com os 2 pés atrás. Mas isso também é ruim. E eu sei disso. Porque isso pode ser uma arma apontada contra mim e contra os irmãos. Porque muitas vezes os irmãos precisam me corrigir. Muitas vezes, não poucas, eu estou errado. E eu preciso saber que eu estou errado. Mas muitas vezes, eu sou teimoso. E eu peço, de coração, não sejam como eu. De verdade. Sejam melhores do que eu. Sejam como Jesus. Sejam como Cristo. Que não acolhia para discutir, não acolhia para humilhar, não acolhia somente aqueles que estavam prontos e preparados para repetir tudo aquilo que ele disse, mas acolhia todos aqueles quem ele desejava amar, trazer para perto, ensinar e andar junto. O segundo ponto do nosso texto, versos 2 a 6. Não seja fiscal da piedade do outro, da piedade alheia. Veja que dos versos 2 a 6, Paulo vai usar 2 exemplos de como acolher, enquanto ele cita 2 disputas que estavam dividindo a igreja. A primeira disputa ele vai tratar é sobre a comida. Alguns judeus, como eu disse, talvez alguns gentios que eram judaizantes, se recusavam a comer carne, porque naquela cultura, a carne que chegava até o mercado era, em sua grande maioria, carne que tinha sido oferecido a ídolos. Imagine você, trazendo para o nosso contexto, para que vocês entendam a gravidade da situação, imagine você ir um belo dia no Marcon, comprar a sua carne, tendo a certeza de que pelo menos 50% de chance de, ao comprar aquela carne, você estará levando para casa uma carne que foi usada num despacho, por exemplo. Imagine você indo no Real, comprar a sua carne, e a chance é de 50% de você estar comprando uma carne que foi usada, sei lá, num culto pagão. Você ainda compraria a carne? A gente acha que é um assunto fácil de resolver, né? Paulo falou que pode comer, mas quando a gente traz para perto do nosso contexto, a gente já entende que é um pouco mais complicado. Outro grupo comprava a carne, comia a carne e não via problema nenhum, porque eles entendiam, assim como Pedro na visão de Atos, que dando graças a Deus pelo alimento, a carne foi Deus quem fez e foi Deus quem proveu. Então não haveria problema nenhum. E Paulo vai usar o segundo exemplo, que é sobre os dias de festas. Não sei se todos os irmãos sabem, mas a IPB, na contramão de muitas igrejas protestantes históricas, acabou, por exemplo, abrindo mão e tornando desconhecido, por ter abrido mão, o calendário cristão, que inclui a festa de Pentecostes, que inclui a festa da Ascensão de Cristo, que inclui... Nós ficamos apenas com o Natal e a Páscoa, se não me engano. Apenas essas duas, né? Natal e Páscoa. Calendário esse que, inclusive, era usado, pelo menos ali no século II já era usado. Na maioria dos casos, nós não fazemos diferença dos dias. Para nós, todo dia é um dia para louvar a Deus, para viver para Deus. Na prática, todo dia é um dia santo, por quê? Porque é Deus quem santifica o meu dia, não é o dia em si que é santo. Isso está correto. Por outro lado, alguns consideram o calendário litúrgico de uma forma especial, não como que se
a data em si fosse santa, porque, de novo, não estou tratando de pecados, de distorções. Sabemos que há essa distorção. Mas existem pessoas que usam certas datas para comemorar, ou para observar, ou para ajudá-las na sua vida devocional, por exemplo. A nossa confissão de fé é uma confissão que, até certo ponto, adota essa perspectiva. Por exemplo, quando ela vai tratar sobre o dia do Senhor, e isso nós vemos de forma mais detalhada no Catecismo Maior e no Menor, a nossa confissão diz que nós devemos cessar todas as nossas atividades, seja de trabalho, seja de lazer, que são lícitas durante toda a semana, para que nós possamos no domingo cultuar a Deus. De novo, não estou entrando no mérito de se está certo, se está errado, se essa é a melhor opção. Estou dizendo o que a nossa igreja diz. Nós vemos uma clara divisão, uma clara distinção entre aqueles que observam determinado dia como um dia diferencial e aqueles que acham que todos os dias são iguais. E a pergunta que eu faço é: de que lado você está? No versículos 5 e 6, o apóstolo recomenda que cada um de nós devemos estar bem conscientes do nosso propósito, ou daquilo que nós acreditamos. E o que ele pretende aqui é que os cristãos nada façam, se não creem. Calvino vai dizer que nós não devemos fazer nada se nós não crermos com certeza que aquilo é, antes de tudo, um ato de adoração a Deus. Então, se eu guardo o domingo para o Senhor, eu tenho que guardar tendo a certeza e a convicção de que é isso que Deus espera de mim. Se eu não guardo, se para mim todos os dias são iguais, e eu trabalho de segunda a domingo, peraí, que aí eu estou quebrando o mandamento que é do descanso. Mas se eu não tenho essa diferenciação do domingo, às vezes o meu dia de descanso é na segunda, às vezes é na quarta-feira, às vezes é no sábado, às vezes é na sexta-feira. Eu tenho que fazer isso com a plena certeza e convicção de que eu faço isso para o Senhor. Devemos sempre ter em mente que o princípio genuíno de viver consiste em que o homem dependa da vontade de Deus e não permita que mova sequer um dedo, caso não tenha certeza ou vacile na sua mente. Não observe o domingo se você duvida que de fato você deve observar. Não trate todos os dias como iguais se você acha que não deve assim fazer. Não coma a carne que foi sacrificada a ídolo se você acha que você vai estar pecando se você fizer isso. É isso que Paulo está dizendo. Tenha certeza daquilo que você acredita, da fé que você tem. Seja você forte, seja você fraco. Porque Paulo aqui está falando com os dois. Martinho Lutero, na Dieta de Worms, em 1521, disse o seu célebre discurso: a menos que eu seja convencido pelo testemunho claro das Escrituras, ou por uma razão simples, pois não confio nem em Papa, nem em concílios, uma vez que é sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram, eu sou cativo às Escrituras e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou negar nada, pois não é seguro nem correto agir contra a consciência. Aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Essas foram as palavras do reformador. Devemos ter plena certeza e convicção daquilo que nós cremos. De novo, não estou falando de pecado. Eu estou falando de não agir contra a consciência. Se nós precisamos acolher, nós também precisamos ter certeza daquilo que nós cremos, para que então possamos auxiliar o que é mais fraco. A primeira coisa e a mais importante em toda essa sessão vem no versículo 3, onde Paulo diz que quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. E Paulo está dizendo muito claro para a gente: não despreze quem pensa diferente de você. Não cabe a mim ou a você desprezar ou julgar o irmão que fez aquilo que nós, por preferência pessoal, desaprovamos. Aqui Paulo está dando um ponto de equilíbrio, tanto para o fraco não ser oprimido pelo orgulho do forte, quanto para o forte não ser anulado e oprimido
pela fraqueza do irmão mais fraco. O forte tem o dever de abrir mão daquilo que lhe é permitido por amor ao irmão mais fraco. Porque se o que você faz, ainda que for permitido, que for lícito, for motivo de tropeço, e escandalizar é tropeço, não é, meu Deus, estou chocado, é tropeço. Então você pare de falar isso, pare de fazer isso. Mas se o mais fraco usar desse texto para dizer, eu não acho isso certo, você tem que parar de fazer isso aí, no sentido de que ele quer oprimir aquele irmão mais forte, para que o irmão mais forte se anule por conta do irmão mais fraco, então o irmão mais fraco tem que saber que ele não pode usar da sua fraqueza para impor a sua opinião para os mais fortes. Porque a relação é de amor. Não é de quem pode mais. Não é de quem, no fim do dia, vai ter razão. O nosso dever, seja forte, seja fraco, é acolher, é amar, é respeitar. A maioria das nossas discussões, e eu digo isso com convicção, a maioria das nossas discussões, das nossas rixas, dos nossos desentendimentos, das nossas divisões, seriam facilmente resolvidas se nós tão somente amássemos e acolhêssemos uns aos outros. Se nós respeitássemos o direito de uns dos outros de pensar diferente naquilo que nos é permitido. Isso nos leva a uma autoanálise. Por que é tão difícil para mim amar o meu irmão? Por que para mim custa tanto obedecer um mandamento claro de acolher o meu irmão? Será que na minha forma de agir eu não estaria desprezando ou julgando aquele por quem Cristo deu a sua própria vida? E se eu estou, quão grande é esse meu pecado de desprezar alguém por quem Cristo morreu? Porque é tão difícil enxergar o valor do outro a partir do momento em que o outro não é quem eu gostaria que ele fosse. No fim das contas, quem eu amo? O meu irmão ou o meu ideal de quem ele deveria ser? A construção que eu fiz na minha cabeça. Olha só como é o meu coração, o nosso coração. Vou abrir meu coração de novo com os irmãos, aproveitar. Hoje é dia de confissão de pecados. O versículo 5 me intrigou quando eu estava estudando esse texto. Porque no versículo 2, Paulo deixa muito claro quem é o forte e quem é o fraco. O forte é quem come de tudo. O que não come de tudo, o que come só legumes, Paulo chama de fraco. Mas veja no versículo 5 se você acha quem Paulo chama de forte ou fraco. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Paulo apenas diz que uns fazem diferença de dias e outros consideram todos os dias iguais. E mais, ele diz que tanto um quanto o outro tem que ter convicção naquilo que acredita. E eu fiquei intrigado com esse texto. E eu fui conversar com alguns colegas meus do alojamento, lá do seminário. Inclusive, eu sou da turma mais nova, então eles já estão no segundo, terceiro, tem um outro que está até no quarto ano. Você entender mais do que eu, né? Fui perguntar para eles. Olha aqui, por que será que Paulo não deixou claro quem é quem? Porque dependendo de quem for o irmão mais forte e quem for o mais fraco, isso muda muita coisa. Se o irmão mais forte for aquele que faz diferença de dias, a gente entende que fazer a diferença de dias é o objetivo a ser alcançado. Porque nosso objetivo é ser forte na fé. Mas se a gente entender que o forte é não ter um dia como diferente dos outros, então é o oposto. O irmão mais forte é aquele que considera todos os dias iguais. E aí eu fui para comentarista, eu fui atrás de pesquisa, eu fui atrás de artigo, até para IA eu perguntei. E enquanto eu lia, creio eu, o Espírito Santo me disse o seguinte: por que você está perdendo tempo com isso? Por que você está querendo achar o que eu não disse? E aí eu entendi. Veio uma luz na minha cabeça. Do que me importa quem é o mais forte, quem é o mais fraco nessa história? Quantos estudos
quantas pregações, quantas exegeses, leituras, quantos comentaristas, quanta coisa eu teria que ver para entender que esse não é o ponto do texto. Eu li até o versículo 5 e não entendi. Enquanto meu coração estava empenhado em descobrir quem é o mais forte para poder descobrir se eu sou o mais forte ou não, o Espírito dizia: você não entendeu nada. Você só está lendo. Você não está entendendo o que eu estou falando. Talvez nós saibamos muito. Talvez nós leiamos muito. E ainda assim, é pouco. Não chegamos lá, naquilo que Deus quer tratar no nosso coração. Não é sobre quem é mais ou menos forte. Não é sobre descobrir se você está do lado certo da divisão. É sobre amar e acolher o mais fraco. Não importa quem seja. E pensando comigo, eu cheguei a essa conclusão. Como pode eu subir ao púlpito, pregar a palavra de Deus, se eu não consigo ver aquilo que Deus está falando? Foi isso que eu pensei. Como eu posso falar de uma palavra santa dessa, se eu estou negligenciando aquilo que ela está ensinando? Pode ser que alguém, ao me ver pregando, ou os meus vídeos nas redes sociais, denunciando certos pecados, chamando a igreja para que ela acorde, se arrependa, deixe os seus pecados, passe a ver o que é importante, deixe as coisas superficiais de lado. Pode ser que achem, e eu não duvido, que eu gosto de uma briga, que eu gosto de arrumar confusão. Pode ser que eu esteja passando a mensagem errada. Pode ser que pensem que eu gosto de polêmica, de esfregar o erro na cara das pessoas. Mas não houve uma única vez em que eu tive que falar da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, seja para a igreja, seja nas minhas redes sociais, seja para amigo, que o Senhor não tenha me dado uma surra antes. Que o Senhor não tenha mexido com o meu coração. Que Ele não tenha mostrado os meus pecados. Que Ele não tenha escancarado na minha cara quanto eu sou mau, o quanto eu sou falho, o quanto muitas vezes aquilo que eu estou dizendo eu estou fazendo, e o quanto eu também preciso mudar. Eu não sou melhor do que os que cometem essas coisas. Eu não sou melhor do que nenhum dos irmãos ou das irmãs aqui. Eu não sou maior, nem de estatura, né? Nem de espiritualidade. Muito pelo contrário. Não duvido. E eu tenho a certeza de que muitos irmãos e muitas irmãs aqui são maiores do que eu. Melhores do que eu em muitas coisas. O meu coração, enquanto eu estudava essa passagem, para pregar sobre acolhimento, estava querendo se provar como sendo a pessoa certa, o mais forte. Tudo isso para dizer, não estamos aqui para brigar, irmãos. Não estamos aqui para criarmos inimigos, inimizades. Estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus, para amar uns aos outros, para acolher uns aos outros, para servir uns aos outros, ainda que servir seja humilhar-se. Terceiro ponto, a motivação para a sua piedade deve ser Cristo, dos versos 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Qual foi o motivo que nos leva a fazer o que fazemos? Qual é o motivo que me leva a defender o que eu defendo? Qual é o motivo que me leva a pregar aquilo que eu prego? A comer ou deixar de comer? A observar um dia ou observar todos os dias? Por que eu faço isso? É para o Senhor que eu deixo de fazer ou faço certas coisas? Ou é para mim mesmo? Ou é para o meu orgulho? Ou é para provar que eu sou mais santo? Ou é para provar que eu sou mais ortodoxo, mais fiel, mais crente do que os outros?
Por isso, precisamos pensar, por que nós observamos ou não certos dias? Por que nós gostamos ou não? Aí vamos entrar nos debates de 2001, de tatuagem ou não. Por que eu gosto ou não gosto de tatuagem? Por que um brinco ofende ou não ofende alguém? Por que um voto ofende ou não ofende outra pessoa? Por que nós nos escandalizamos com uma cerveja na casa de um irmão ou não? Por que essas coisas nos ofendem? De novo, eu não estou entrando no mérito de quem está certo nessa história. Porque não importa. Por que nós exigimos tanta reverência externa e aceitamos tão pouco quebrantamento interno? Por que estamos tão preocupados com as aparências e pouco nós falamos sobre se o irmão de fato tem um coração entregue diante do Senhor? Será que o meu posicionamento, seja ele qual for, é porque eu vivo para Cristo? É porque eu quero honrar a Deus? Às vezes, a nossa incapacidade de ver a Deus na vida do nosso irmão, não necessariamente é que o irmão não tenha Cristo, mas é que tem uma venda nos nossos olhos e nós não conseguimos ver. Jesus, o nosso Senhor, Paulo vai dizer que Ele morreu para que fosse Senhor das nossas vidas. Paulo usa o exemplo externo e um exemplo extremo, que é o de vida e da morte, para mostrar que nada, absolutamente nada, do momento em que você nasce até o momento em que você morre, deve ser mais influente na sua vida do que Jesus Cristo. Se Cristo for tudo em nós, nós iremos acolher o irmão que é diferente. Nós iremos acolher o irmão que é diferente, que pensa diferente de nós. Aí sim nós estaremos sendo inclusivos de verdade. E não como essas falsas igrejas pregam uma inclusividade onde elas dão carinho no pecado do irmão, onde elas aceitam o pecado. Não, a inclusão de Cristo não é boas-vindas ao pecado. É a inclusão do crente que pensa diferente de mim. Mas ele é crente, ele é servo, ele é cristão, ele é santo. Para terminar, quarto, não se coloque no lugar de Deus. Por que eu disse isso? No finalzinho do nosso texto, Paulo se volta, de novo, aos que insistem em julgar o irmão por conta de divergências, que não são pecado, mas são opiniões. E as palavras de Paulo são duras aqui. Ele diz: quem te deu o direito de julgar o irmão que fez o que acha correto? Quem te deu o direito de desprezar o irmão que você julga fraco? Por acaso você é o senhor desse irmão? Por acaso é para você que esse irmão deve prestar contas? No fim do dia, no fim dos tempos, ele irá diante do Senhor, assim como você, assim como eu, dar conta de tudo quanto disse, de tudo quanto fez, inclusive das boas obras. Deus julgará essa pessoa. Não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós fazer esse julgamento. Se o que eu faço machuca algum irmão, então eu não farei mais. Porque o objetivo não é provar que eu sou mais forte, mas é acolher, é amar, é estar junto. Se algo que o outro me faz me machuca, eu não tenho direito de dominar a consciência do outro e ser o senhor da vida dele, para que ele viva segundo os meus padrões de santidade, para que ele viva segundo as minhas exigências, para que ele viva segundo o que eu acho que ele deveria fazer. Eu não tenho esse direito. Se tão somente nós amarmos uns aos outros, se tão somente nós acolhermos uns aos outros, o forte deixará de ofender o fraco, e o fraco deixará de tentar oprimir o forte, porque ambos abrirão mão de si mesmo para amar o próximo, para servir o outro. Concluindo, precisamos acolher, não para discutir opiniões. Não devemos ser fiscais da piedade do outro, porque a nossa motivação deve ser Cristo.
então não se coloque no lugar de Deus. Como eu aplico isso na minha vida? Primeiro, os irmãos às vezes vão achar que eu estou repetindo demais, mas é de propósito. O melhor jeito de aprender é repetir. E eu repito de novo. Acolham os fracos na fé, sem julgamento, sem discutir. Evite transformar as suas preferências em doutrinas universais. A gente tem exemplos de várias igrejas que fazem isso, onde, por exemplo, irmãs não podem usar calça, não podem cortar o cabelo, não podem usar joias, onde homens não podem usar barba, não podem usar bermuda, e eu não estou nem falando do culto, estou falando fora da igreja mesmo. Não usem das suas preferências para oprimir a consciência alheia. Não desqualifique o irmão por causa da sua consciência. Cristo é o Senhor de todos. Não sou eu, não somos nós. Segundo, reconheça que cada um serve a um só Senhor, Jesus Cristo. O padrão não é o que eu acho correto. O padrão é, esse irmão está vivendo para Cristo? Eu estou vivendo para Cristo? Se alguém jejua, que jejue para o Senhor. E não porque, como fazem os ortodoxos, é uma estipulação da igreja e uma obrigação dela para com você. Não jejue porque você ama Deus. Não porque a denominação está mandando. Porque senão a sua atitude é o quê? Mera religiosidade. Não passa disso. Se alguém não jejua, Jesus disse que você devia jejuar. Mas, enquanto não jejua, continue não jejuando para Jesus, vivendo para Jesus. O que importa é que a sua vida seja voltada para Deus. Que o seu objetivo seja servir a Deus. Não importa se você está fazendo ou deixando de fazer alguma coisa. Terceiro, viva com consciência diante de Deus. Paulo vai dizer no verso 5 que cada um deve estar plenamente convicto diante do Senhor. Não terceirize a sua fé. Busque maturidade bíblica para formar a sua consciência. Leia a palavra de Deus, estude, ore antes de tomar as suas decisões. Se pergunte se aquilo que você pensa, se aquilo que você faz ou deixa de fazer está glorificando a Cristo. Entenda que você não foi chamado para viver no conforto da sua fraqueza. Põe à prova os seus pensamentos. Põe à prova as suas opiniões. Pode ser que você não mude. Pode ser que você chegue à conclusão de que você está certo. E glória a Deus por isso. Mas pode ser que à luz das Escrituras, você entenda que, bom, o melhor caminho é esse. Mas há possibilidade também do meu irmão viver dessa forma. Entenda que você não vive para si mesmo. Suas escolhas têm impacto na comunidade. Quarto, lembre-se do tribunal de Cristo. Um dia, todos nós compareceremos diante do trono de Deus. Então, antes de julgar o irmão, lembre-se de que você será julgado. Eu tenho pecado suficiente para ter que tratar diante de Deus. Eu tenho erros suficientes para ter que tratar diante de Deus. Eu tenho coisas a melhorar suficiente diante de Deus. Para ter que me preocupar com os erros, a consciência e as opiniões dos meus irmãos. Se eu começar a trabalhar aquilo que Deus mostra que eu devo trabalhar, não vai sobrar tempo para me preocupar com aquilo que o irmão acha que é correto ou não. A pergunta não é se alguém está certo ou errado, porque não se trata de pecado. Mas como eu vou responder diante do Senhor pelas minhas atitudes. Último, quinto, promova a unidade da igreja apesar das diferenças. O Evangelho não uniformiza culturas, hábitos ou estilos de vida. Ele une o diferente em um só corpo. Imagine se meu corpo fosse inteiro de mãos. Imagine se eu fosse como nós estudamos hoje de manhã, os querubins, rodeado de olhos, e meu corpo fosse só olhos. Aonde estaria a minha orelha, a minha boca, os meus pés? Nós acabamos de ver em Romanos que somos diferentes, porém cada um de nós é chamado a viver na sua diferença para a glória de Deus.
naquilo que Deus colocou na mão de vocês para fazerem, é nisso que vocês devem se empenhar. Valorize o que nós temos em comum, que é Cristo e o seu Evangelho, mais do que aquilo que nos divide, seja lá qual seja a opinião. Não estou falando de ecumenismo. Não vamos virar melhores amigos de hereges. Estou falando de irmãos. Seja intencional em cultivar a paz, mesmo quando você não conseguir concordar com seu irmão. Um lar dividido não subsiste. Jesus disse: a casa que está dividida tomba. Precisamos buscar a unidade. Exercite paciência com os fracos e com os humildes diante de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender que nós não somos o centro. Como disse um colega do seminário a um irmão em uma discussão, Nicolau Copérnico, há tempos atrás, descobriu que a Terra gira em torno do Sol, não de nós. Nós não somos o centro das atenções. A nossa opinião não é a opinião que o irmão deve seguir. Você é livre, irmão, para adorar a Deus na sua individualidade, desde que você siga o Evangelho de Cristo. Você é livre. Que o Senhor nos dê a humildade para entender isso e para aceitar. Amém?